Eu sou o Bruno Faria. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do nosso podcast Soluções Locais e Impactos Globais, realizado pela Brasil Foundation em parceria com a Rede Como A para o mês da filantropia que transforma. A Brasil Foundation atua há 25 anos para mobilizar recursos e apoiar iniciativas sociais no Brasil que promovem equidade, justiça ambiental e oportunidades em todo o país. São mais de 900 organizações da sociedade civil já apoiadas em todas as regiões. Através do Fundo de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a Brasil Foundation apoia instituições que atuam para o fortalecimento de povos originários, tradicionais e locais na busca por meios de vida sustentáveis. A ideia do nosso podcast é exatamente mostrar o papel dessas organizações do setor social no enfrentamento das mudanças climáticas e na promoção de justiça socioambiental. Nesse episódio especial, vamos conversar com Mônica Araújo, do Instituto Terra Viva, organização apoiada pela Brasil Foundation, que está trabalhando junto com as comunidades para diminuir os impactos causados pelas mudanças climáticas e construindo um futuro mais sustentável. Seja bem-vinda, Mônica, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. Queria abrir um espaço Prazer. aqui para você falar um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre o Instituto Terra Viva. Se apresente, por favor. Prazer, Bruno. Obrigada, gente, pelo convite. Fico muito lisonjeada, honrada, grata. E eu sou uma bióloga que se formou nos idos de 2000. Depois disso, fiz toda a minha trajetória dentro da linha de ecologia, sustentabilidade. E hoje atuo no Instituto Terra Viva. Geograficamente, nós atuamos prioritariamente no estado de Alagoas, com ênfase no território do Alto Sertão, uma região semiárida que já fica na confluência ali com Pernambuco, Sergipe e Bahia. Maravilha, Mônica, prazer tê-la aqui conosco, como já falei anteriormente. E estamos passando por um período agora de mudanças climáticas muito grandes aqui no país, né? Principalmente calor extremo, queimadas, uma série de coisas que vem acontecendo no Brasil nesses últimos meses, que levantam um alerta ainda maior do que aquilo que a gente já vem falando sobre o que vem acontecer, sobre essas mudanças, sobre o clima, sobre o impacto que o planeta está tendo, né? O planeta hoje já não é mais o mesmo de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, ou até 5, né? E a gente está sentindo isso na pele e que sabe que vai ser o planeta daqui pelos próximos 5, 10 anos. Então, assim, eu queria saber, vocês aí do Instituto Terra Viva, e você, Mônica, principalmente, né? Como você avalia o impacto dessas mudanças climáticas na comunidade, nessas comunidades que vocês atendem aí, da região que você falou, aí de Alagoas, e quais são os desafios mais críticos que vocês têm enfrentado nesse processo, né? Nesse período atual que estamos vivendo? Bom, para nós, as consequências elas são graves e a incisão do problema é direta. Nós trabalhamos com, digamos, extensão rural, com foco em tecnologias sociais adaptadas à região semiárida. Nós estamos próximos a associações, cooperativas da pequena agricultura familiar. Então, os impactos são diretos sobre as atividades no sentido das alterações da sazonalidade. A gente sabe que a agricultura ela trabalha com aquele calendário que é sazonal. E esse processo das mudanças climáticas tem alterado bastante a forma como os agricultores, agricultoras podem se relacionar com o seu meio, as suas culturas. Então, essa alteração tem sido um impacto assim direto. Espera-se chuva, naquela época a chuva não vem. Espera-se menos chuva, naquela época vem mais. Então, os eventos extremos estão sendo muito sentidos pelas pessoas que realmente necessitam desse, digamos, calendário, né, sazonal, que realmente está está bastante alterado, né? E o que nós temos feito para driblar isso, veja bem, nós estamos numa região semiárida que já tem áreas em processo de desertificação. Muito próxima a nós, existe uma área na Bahia que já está desertificada, ou seja, já é um solo que não produz mais nada, é um solo sem nutrientes, é um ambiente morto. Pode ser recuperado? Pode. Tem tecnologia para isso? Deve ter, ainda não sabemos. Precisamos testá-las, precisamos ter foco sobre essas áreas
já desertificadas, mas principalmente evitar que a desertificação ocorra. E as alterações, as mudanças climáticas têm um impacto direto sobre essa alteração de uma área semiárida para uma área desertificada, já num estado de aridez. Sim, eu vou voltar nesse ponto da desertificação, porque é interessante a gente trazer esses pontos, Mônica, porque parecem que as pessoas que às vezes que moram nos grandes centros não têm a grande noção de como realmente acontece. Esse é o nosso terceiro episódio. No primeiro nós conversamos com uma organização que fica na região amazônica. No segundo falamos com duas organizações que estão, uma estava no Pampa e outra no Pantanal, e é impressionante como todas citaram exatamente o problema da escassez de água. Às vezes a pessoa que está nos grandes centros não sabe que na Amazônia está tendo escassez de água também. Então, já que você trouxe esse ponto da desertificação que está ocorrendo na Bahia, como você falou, e que outros pontos do Brasil também pode ocorrer isso de forma muito rápida nos próximos períodos, né, nos próximos anos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto que essa desertificação tem trazido nessa região onde vocês já estão atuando aí, na proximidade, pelo menos, né? Pois é, como eu disse, nós estamos num movimento que se iniciou aí nos idos da década de final de 80, 90, com o Movimento pela Vida, que depois se transformou, então, no Instituto Terra Viva, né? Esse movimento social transformou-se, organizou-se numa organização da sociedade civil sem interesses lucrativos, sem interesses financeiros lucrativos, uma OICI, de interesse público, melhor dizendo, né? Que seria a sigla. Então, essa OICIP, que é o Instituto Terra Viva hoje, está justamente nessa berlinda, o que todo o arcabouço de experiência está tendo que se readaptar a essa nova realidade, né? E nós temos, então, tentado ouvir os produtores, produtoras, no sentido de tentar testar meios com que a gente consiga manter a diversidade das culturas, a produtividade, fazer a transição para uma agricultura agroecológica, mas em meio a esse cenário extremamente assim com falta de reconhecimento nesse cenário. É um novo cenário para a gente, né? Então, a gente está tentando se encontrar dentro desse novo cenário, assessorando os agricultores e agricultoras, fazendo uma escuta do que eles passam na sua rotina e tentando, junto a eles, viabilizar alternativas possíveis, testar isso para colocar isso em uma maior escala, mas dentro desse contexto da transição para uma agricultura agroecológica. É um cenário novo que vem surgindo, que a gente tem que se adaptar, né, conforme você falou. E Mônica, assim, como você falou, né, a gente tem a agricultura, toda essa questão, e as mudanças climáticas impactam diretamente, né, nessa pessoa que depende da terra para sobreviver, né? Então, assim, você já situou um pouquinho sobre esse tema, só queria que se aprofundasse um pouquinho mais, até para a compreensão nossa sobre sim. Em que medida essas mudanças climáticas têm agravado a desigualdade social na sua área de atuação? Porque isso acaba impactando também na geração de renda dessas pessoas, né? Porque a pessoa depende disso. Como você falou numa da resposta anterior, antigamente você sabia mais ou menos o período das chuvas, né? Então, tal mês deve chover, tal, para. Então, tem aquele tempo certo de plantação e colheita. Hoje isso está um pouco mais desregulado, né? Imagino que aí na região onde você está também esteja. Então, como isso tem impactado para agravar a desigualdade social, que no Brasil já é imensa, e como que vocês estão conseguindo trabalhar para lidar com esse desafio, né, direto, que impacta muito na geração de renda? Exato. A gente está numa situação em que hoje, por exemplo, 58% do território brasileiro está em escassez hídrica, está em situação de déficit hídrico, né? Sofrendo seca, efeitos de seca. E isso agrava muito porque a gente já está numa região semiárida em que o déficit hídrico já era muito algo que impactava muito as vidas. Isso a gente convive com isso, um bom brasileiro convive com isso, nasceu vendo isso, se desenvolveu vendo isso e muitos já se foram vendo essa situação que a seca traz, né?
Então, realmente para nós é bastante assim, agrava bastante, porque os efeitos eles acabam sendo muito rápidos, né? No sentido de degradação ambiental mesmo. E você poderia repetir um pouquinho, Bruno, a pergunta para eu tentar? Eu Claro, sei claro. que a gente É, pode, né? Porque pode sofrer edições, né? Já que é sim, sim. gravado. Claro. Não, eu queria saber, assim, como que tem agravado a desigualdade social, essas Ah, condições climáticas, como tem impactado para aumentar a desigualdade social, que já é tão grande no Brasil, e essa geração de renda, né? Porque isso impacta diretamente na renda dessas famílias. Como tem sido o impacto dessas mudanças climáticas nos últimos anos aí na região que vocês têm observado? então, o efeito da seca já é sentido aqui na região historicamente, e hoje em dia tem dificultado, inclusive, na sucessão geracional natural, porque os jovens estão migrando mais para os centros urbanos, para cidades maiores, em busca de outras atividades, já que a atividade laboral de produção agrícola não está suprindo as necessidades familiares, né? Então, o que, que a gente tem feito? Bom, isso, as alternativas que nós temos estão sempre no contexto da sustentabilidade. Como podemos utilizar recursos naturais de forma que tragam renda e que essa renda consiga se perdurar para que outras gerações também tenham acesso aos mesmos recursos e também possam usufruir de riquezas e bens a partir dessa produção integrada, né? Integrada no seu local, na sua propriedade. Então, hoje nós estamos sentindo bastante essa dificuldade do trabalho com os jovens, está cada vez menor o número de jovens nas zonas rurais, tem comunidades que hoje praticamente você só tem os mais idosos e as crianças, existe uma faixa etária que sumiu dessas comunidades em busca de oportunidades melhores, né? Então nós enfrentamos também esse desafio que já existia e que agora se agravou com essa questão das alterações climáticas, as emergências climáticas, se alterou no sentido de fixar o homem no campo. E quando a gente fala de fixar o homem no campo, na verdade o pano de fundo é essa preparação das novas gerações para se apropriarem dos conhecimentos ecológicos de lida com a terra. Então, além do cenário de uma transição para um outro modelo de produção que seja compatível com o que nós precisamos realizar para a conservação do planeta, existe também essa corrida contra o tempo para que você consiga mostrar para o jovem que é possível permanecer no campo, fixar, produzindo, né, tendo um retorno disso, conseguindo ter uma vida digna. Então, esse, por exemplo, é uma consequência que a gente tem sentido também bastante, que é a redução do público rural, jovem rural. E aí eu acho que a gente tem aí um agravante, né, além do problema climático, é um problema social também, que é esses jovens saindo do seu território, migrando para as grandes cidades, mas talvez migrando sem estar preparado para ir, né, apenas indo em busca de uma nova oportunidade, já que no campo ele não tem alcançado tantas possibilidades, assim, não vê uma nova possibilidade no campo e acaba migrando sem estar preparado para, digamos, para encontrar emprego em outros locais. Isso tem sido um agravante para vocês também. Eu já vi isso acontecer em outros projetos também, as pessoas falando sobre isso. Então vocês também têm passado por isso, né? Para pelo menos quando esse jovem sair, para prepará-lo, não que ele saia sem nenhum tipo de preparo, né? Temos e temos inserido dentro das nossas propostas de atividades, no contexto dos projetos, nós temos inserido ações que são de cunho didático-pedagógico, como, por exemplo, áreas modelo, áreas de sistema agroflorestais modelo, em que a gente tem ali uma atividade educativa mesmo, de chamar o jovem, mostrar como é feito, fazê-lo se aproximar novamente de processos menos invasivos de produção na terra. E isso tem surtido algum efeito, né? Mas nós precisamos permear mais os projetos com atividades voltadas a esse público, né? Então, por exemplo, junto à Brasil Foundation, nós temos o apoio para o projeto Caatinga Viva,
que eu posso falar um pouquinho dele melhor, mas a gente tenta, por outras fontes, trazer ações e atividades que complementem o projeto, não só esse, mas todos os nossos projetos, né? A gente tem diferentes fontes de financiamento, mas a nossa linha de trabalho tem um começo, um meio e um fim, então eles acabam se complementando. Então, existem outros projetos que, por exemplo, já focam bem mais o público jovem e conseguem, de certa forma, dialogar com esse processo de implantação propriamente dito, de sistemas agroflorestais, aliado à produção de mudas, aliado ao recatingamento, mas trazendo esse público para dentro do trabalho, para dentro das atividades, porque é muito importante essa sucessão geracional e, por incrível que pareça, apesar de serem jovens da zona rural, também estão afastados da linguagem com a natureza, né? Então, a gente às vezes pode esperar de um jovem urbano esse distanciamento, de pessoas que vivem nas cidades esse distanciamento, mas isso também ocorre na zona rural, em parte por digamos, essa decepção, essa falta de perspectiva. Então, também o jovem rural, a criança rural, também deve ser estimulada e instigada a interagir com processos da natureza, fazendo esse resgate mesmo da sua percepção com relação aos processos ambientais que são fundamentais na interpretação para o manejo de sistemas agroflorestais. Bom, Mônica, já que você trouxe o Caatinga Viva, que é a parceria da Brasil Foundation e o Instituto Terra Viva, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Caatinga Viva, que é o projeto que está sendo executado nessa parceria, e que você falasse também um pouquinho do envolvimento das comunidades locais, né, com o desenvolvimento dessas soluções, como que eles têm recebido o projeto, como você falou, tem uma saída dos mais jovens, então tem os agricultores mais antigos, os moradores mais antigos, como eles têm recebido essas novas ideias referentes às mudanças climáticas que têm que ser implantadas, se eles têm recebido bem. E dentro disso, como que o Caatinga Viva tem trabalhado também, desse período até agora, essa parceria que nós temos, como tem sido o andamento do projeto? Bom, o Caatinga Viva ele tem como foco principal a estruturação do viveiro, um viveiro que tem nome, é o Sertão Vivo. E esse viveiro, ele tem, assim, é um viveiro de mudas, mas ele tem também esse lado de buscar alternativas para adaptação às alterações climáticas, né? Então, nós temos lá, além das mudas convencionalmente produzidas, ou melhor, mudas produzidas de forma convencional, nós temos também produzido mudas de forma inovadora, trabalhando com algumas técnicas que, por exemplo, envolvem peletização com pó de rocha, que é uma forma de você aumentar ali a umidade e também a disponibilidade de nutrientes para os indivíduos, né, cultivados. Nós temos trabalhado com mudas de espécie de interesse para o extrativismo, buscando justamente formas de agregar valor, né, aos produtos primários da agricultura. Então, principalmente nesses dois sentidos. Hoje, lá no Viveiro Sertão Vivo, que é apoiado pela Brasil Foundation através do projeto Caatinga Viva, nós temos, então, lotes de mudas produzidas convencionalmente e testagens para a produção de mudas que sejam mais viáveis em campo. Isso significa o quê? Significa uma maior resistência às alterações, por exemplo, de chuva, né? Os períodos mais prolongados de seca, tentando dar uma maior viabilidade às culturas que são de importância para a sobrevivência e permanência dessas pessoas no campo. Então, é um viveiro que, além das espécies nativas, foca também, por exemplo, em espécies forrageiras, espécies que são importantes para a alimentação animal, né? Então, nós temos experimentos com a palma forrageira, que é uma espécie exótica, mas que já está naturalizada por ser muito utilizada, muito plantada para alimentação animal. Nós estamos trabalhando com cactáceas nativas, como o mandacaru,
Nós estamos multiplicando um mandacaru, que é o mandacaru sem espinho. Ele não foi uma manipulação genética, ele ocorreu naturalmente, mas nós fazemos essa seleção e estamos verificando qual seria a melhor técnica de plantio, produção do mandacaru sem espinho, então uma outra cactácea, né? Nós estamos trabalhando com as frutas que são bastante assim já estabelecidas no mercado, que tem mercado aqui na região, como o umbu, umbu goela, que é um outro híbrido natural também, ocorreu na natureza e que apresenta grande potencial para se instalar no mercado, assim como o umbu, né? A umbu goela também temos, e o ouricuri, que é uma palmeira extremamente importante para a região. Existe uma cadeia extrativista que depende do ouricuri e nós também temos um trabalho com essa espécie, Ciagrus coronata, para uma produção, visando um desenvolvimento mais rápido e também o estudo de áreas de ocorrência natural, visando elementos que subsidiem ações diretas sobre conservação de áreas naturais de ocorrência do ouricuri, né? Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado no Caatinga Viva, e uma coisa interessante é que nos ajuda a convencer o agricultor e a agricultora a fazer essa transição agroecológica pela disponibilidade de matrizes que ele ou ela tem para constituir uma área, um sistema agroflorestal, e também para pleitear recursos que vêm pela iniciativa governamental. Também existem iniciativas da área governamental, no sentido, digamos, de premiar agricultores que têm uma produção menos agressiva, como o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA. Ele, aqui no estado de Alagoas, ele está em fase inicial, né? O IMA, Instituto de Meio Ambiente, lançou já os critérios para a candidatura das pessoas, e nós estamos, então, assessorando também os produtores através desse projeto. Nos dá a oportunidade também de estar na comunidade e de instruí-los de forma que possam, inclusive, se cadastrarem para solicitar esse tipo de benefício, pagamento por serviços ambientais. Perfeito. Então, só assim, para o nosso ouvinte que está aqui conosco, que não conhece o projeto em si, assim, nesses viveiros vocês produzem mudas onde vocês depois distribuem para esses produtores que eles possam plantar e ter, né, essa reinserção dessas mudas que vocês produzem. Hoje vocês trabalham com quantos produtores? Quantas pessoas recebem essas mudas de vocês em média? Quantas famílias? Olha, nosso projeto não é muito grande. O atendido pelo Caatinga Viva, ele se restringe ao primeiro assentamento da reforma agrária no estado de Alagoas, o assentamento Lameirão, município de Delmiro Gouveia. Lá nós temos 15 famílias já com sistemas agroflorestais implantados, então daria para a gente pegar essas 15 famílias, multiplicar por 4, os nossos, mais ou menos, né? Assim, por baixo, você teria aí umas, deixa eu ver, 15 vezes 4 vai dar umas 600 pessoas, né? 60 pessoas. Então, você tem esse público, e tem também algumas famílias fora, 4 a 5 famílias, em assentamentos fora do Lameirão, porém também em unidade de conservação. Isso é uma coisa interessante. O projeto, esse projeto, ele está inserido em comunidades que são alocadas no Monumento Natural do Rio São Francisco, na área de proteção permanente, inclusive algumas bem próximas do próprio Rio São Francisco, no caso, grande parte próxima ao reservatório de Xingó. Então, é interessante também, porque é uma área pública, mas que comporta assentamentos, comporta outras atividades, outros empreendimentos, mas é uma unidade de conservação, né? Sim, claro. Então, nós fazemos uma agricultura, mas uma agricultura de baixo carbono, né? Chamado, no caso, por técnicas agroflorestais, numa área
que é uma unidade de conservação, uma área protegida, e jamais poderíamos fazer algo que fosse descaracterizar Sim, o sim. local, né? Degradar, melhor Sim, dizendo, claro. degradar o local, né? Mas, Mônica, você fala que é pequeno, mas 15 famílias num assentamento de reforma agrária é um número satisfatório. É um A gente trabalho. precisa ampliar. O assentamento É, tem mais famílias, né? A a gente nossa sempre pensa em intenção é ampliar, mas ampliar. assim, já começamos com um bom número de famílias, né? Estamos trabalhando e É. vamos conseguir ampliar para mais famílias em breve. E já pensando nisso, né? Pensando no futuro, quais são as próximas etapas que o Instituto Terra Viva pensa, né, de ações, trabalhos no futuro próximo, assim, como vocês veem o papel da ação de vocês no contexto mais amplo para a justiça socioambiental? Para poder conseguir ampliar essa justiça socioambiental que a gente está trabalhando, que estamos buscando, né, para os próximos anos, que tem que ser imediato essa busca. Quais são as próximas etapas que vocês buscam alcançar? Quais dificuldades tem para alcançar e o que é necessário para você chegar nesse ponto que estamos procurando aí? Bom, com relação ao projeto, vou focar do projeto depois para a instituição, né, de uma forma mais abrangente. Mas com relação ao projeto, por exemplo, nós agora estamos indo para o segundo semestre, em que nosso foco será a estruturação do banco de sementes e a inscrição dos agricultores e das agricultoras na rede de coletores de sementes, né? Então, isso daí já faz parte de algo que certamente sairá do âmbito do assentamento apenas, né? Já estamos fazendo essas ligações com rede de sementes para poder inseri-los num contexto maior de recatingamento. E, com relação à instituição em si, nós agora estamos bem focados em projetos que tentem que mobilizem mulheres e jovens, trazendo para essa transição da agricultura familiar, visando justamente adaptação a projetos, recursos, linhas de financiamento que eles possam acessar. Então, nós estamos, por exemplo, com um grande desafio esse ano, que é tentar aprovar dentro do PRONAF, do Programa de Fortalecimento e Apoio à Agricultura Familiar, realmente apoiar projetos para a pequena agricultura de Alagoas, para a pequena agricultura do Alto Sertão, porque muitas vezes existe um recurso, um recurso empenhado, mas os agricultores não conseguem acessá-lo, né? Então, a gente está bem focado nessa parte de assessorar o nosso público a acessar os recursos que existem disponíveis para apoio ao seu processo de transição para a agroecologia. Então, nós estamos trabalhando com esse horizonte, fazendo parte de redes importantes aqui no nosso contexto, como a Rede Mutum de Agroecologia, fazemos parte da Associação de Produtores Produtores de Carbono Social do bioma Caatinga, que também é algo que deve estar no nosso radar, porque certamente esse mercado de carbono tende a crescer e o pequeno produtor precisa ainda descobrir qual será seu espaço nesse contexto. Então, levando assim para uma macropolítica, uma macroeconomia, melhor dizendo, nós temos essa pretensão de sempre vincular nossas atividades locais, pontuais, com possibilidades de retorno, reconhecimento e apoio em contextos maiores, né? Em contexto nacional, em contexto internacional. Então, é por aí que a gente pretende caminhar nesse curto prazo, né? Perfeito. E assim, Mônica, você como bióloga, como uma pessoa que já atua, né, já trabalha com essas questões socioambientais, assim, sua opinião, na verdade, quais passos são necessários para a gente conseguir fortalecer essa justiça socioambiental no Brasil e garantir que essas comunidades mais afetadas sejam capazes de se adaptar às mudanças climáticas? Aí, no contexto geral mesmo, qual o caminho que a gente tem que tomar, para além do que já são falado, né, o tempo todo, que é muito ser falado, a gente vê que
continua avançando ainda todas essas condições climáticas que trazem danos a todo mundo. O que é necessário para, além do que já se é falado, para que a gente consiga alcançar esses objetivos? Eu acho que, primeiramente, é conseguir mostrar. Vou falar começar novamente aqui. Bom, falando dentro da perspectiva do universo do Instituto Terra Viva, no qual eu atuo, a nossa perspectiva é de que o agricultor, a agricultora só vai realmente realizar estar disposto a realizar esse desconforto no sentido de sair do seu local de segurança e praticar outras técnicas quando ele tiver segurança sobre o retorno que isso pode lhe trazer. Embora as alterações climáticas sejam bastante sentidas e diretamente sentidas por esse público, a mudança sempre traz estranheza. Então, é preciso demonstrar, é preciso que a gente tenha realmente esse apoio para mostrar que é possível fazer a transição, que essa transição vai culminar com uma produção, inclusive, melhor remunerada no mercado e que ele poderá atingir melhores retornos para o seu trabalho, né? Então, realmente, no contexto do nosso público, é mostrar que isso é possível, mostrar que isso é necessário e deixar bem claro que para todas as etapas haverá um acompanhamento. Ainda é muito alto o índice de analfabetismo no campo. Os jovens saindo do campo, sai o apoio dos mais idosos, então a gente acaba não perdendo só jovens, mas a gente perde também os de mais idade, porque não tem os jovens para apoiá-los. Por exemplo, dentro de um contexto de pagamento por serviços ambientais, é necessário fazer um cadastro pelo site do IMA e tudo mais. Então, a gente vê o quanto é importante a juventude estar inserida nesse processo para poder auxiliar, inclusive, os de mais idade, para poderem concorrer nessas diferentes frentes de apoio que estão surgindo. Eu acho que a grande questão é sempre promover essa mudança em cada indivíduo que nós temos contato, promover essa mudança no coletivo, que aí já é uma outra questão, né? Quem trabalha com pequenos produtores, em assentamento rural, todas as nossas atividades são feitas em regime coletivo, de mutirões. Então, organizar isso, manter esse grupo coeso também é um grande desafio e a gente precisa sempre trazer novos elementos para que a comunidade veja que isso é possível, que engaje a comunidade, e aí eu não estou falando mais do tanto de orientações que a gente tem, por exemplo, para engajamento num determinado perfil de uma rede social, quer dizer, é uma coisa que nem foi bem construída e que já foi atropelada por esse processo de digitalização. Mas nós precisamos fazer a coisa em loco, na essência, né? Então, nossos próximos passos vão muito nesse sentido, utilizar das redes para a divulgação, mas não esquecer do trabalho de base, tanto no nível individual, provocando mudanças individuais, assim como no nível maior. E você, dando essa resposta agora, me veio uma coisa que também na cabeça, Mônica, refletindo Sim. sobre o envelhecimento no campo, né? E os jovens estão saindo, então cada vez mais os trabalhadores rurais estão envelhecendo. A gente sabe que o trabalho no campo, muitas vezes, é árduo, né? Na maioria das vezes. Então a gente tem tido um envelhecimento desse trabalhador e talvez com os jovens saindo não tem tido uma renovação, né? Então a gente acaba que cada vez mais vamos estar vendo trabalhadores mais velhos no campo, correto? E veja bem, olha outro desafio que eu não cheguei a comentar, que é a própria mecanização, né? Não dá para imaginar que o jovem hoje vá lá pegar enxada, capinar todo dia, naquela mesmo regime de labuta. Na verdade, o jovem quer agilizar as coisas, o tempo hoje corre de uma maneira diferente,
e nós não temos nenhum maquinário adequado a trabalhar, por exemplo, em sistemas agroflorestais, né? Isso vem surgindo timidamente e a gente se apoia naquelas redes que já desenvolvem esse tipo de insumo para o campo, mas essa é uma outra vertente que você trazendo isso me faz lembrar desse desafio também, que é um maquinário específico para mexer, para lidar, né, com sistemas que seguem princípios agroecológicos, quer dizer, não é o mesmo que colocar um boi com arado revirando a terra. Sim, Isso sim. para um sistema agroflorestal não existe. Essa atividade não é necessária no sistema agroflorestal. Então, me refiro a máquinas, equipamentos, insumos adequados a uma nova agricultura, né? E isso também costuma atrair bastante jovens no momento em que as atividades ficam menos penosas. Então, isso é uma outra vertente de preocupação nossa para que a gente consiga adaptar equipamentos que venham a favorecer esse interesse do jovem pelas atividades agronômicas. E o sistema agroflorestal também, né, que vai ao contrário da monocultura, ajuda a gente um pouco nesse quesito também das mudanças climáticas, né, na questão ambiental, correto? Correto, porque num sistema agroflorestal você tem uma enorme diversidade, né? Você, ao mesmo tempo que cultiva hortaliça, planta árvores. Então, você tem aquelas, por exemplo, um grupo de plantas, um grupo funcional de plantas que nós chamamos de criadeiras, que são aquelas plantas que vão adubar, nitrogenar o solo, propiciar sombra para o desenvolvimento de uma outra espécie que tem um crescimento mais lento. Então, isso tudo é um consórcio de diversas espécies, cada grupo de espécies com uma função determinada naquele sistema, né? E sim, sistemas florestais já se entende uma diversidade. Quando essa diversidade não é grande, você pode até ter um consórcio entre pasto, silvicultura, isso ocorre, mas não seria um sistema agroflorestal propriamente dito. Um sistema agroflorestal ele carrega consigo a diversidade, a funcionalidade e os serviços ambientais. Sim, perfeito. Bom, Mônica, já a gente caminhando aqui para a reta final do nosso podcast aqui, do nosso encontro, queria te agradecer imensamente pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Agradecer imensamente ao nosso público também que está aqui nos ouvindo. Queria falar aqui que nós vamos deixar na descrição do podcast os links do site do Instituto Terra Viva, para que vocês possam conhecer o trabalho deles, ver um pouquinho sobre tudo isso aqui que a Mônica falou. Também pesquisar um pouquinho sobre o sistema agroflorestal, sobre essa migração do jovem do campo, esses temas tão importantes que a Mônica trouxe aqui, que nós falamos que é a realidade do nosso país, de tudo que está acontecendo hoje. E quando a gente fala de mudanças climáticas, não é só o aumento da temperatura, né? Todo mundo fala, a Terra tá, o planeta está esquentando. Sim, o planeta está esquentando. Se a gente não parar, não mudar, vai continuar esquentando. Mas olha quantas coisas a Mônica trouxe hoje aqui que englobam e que muitas vezes não são faladas. Realmente o intuito do podcast é esse, trazer essas reflexões que muitas vezes não são faladas para o dia a dia, para quem está fora desse trabalho de questões socioambientais, muitas vezes fica por fora dessas questões. E olha quantos detalhes, quantos pormenores a Mônica trouxe aqui que acontecem no dia a dia de quem está lá trabalhando com essas pessoas e nesses territórios. Hoje aqui o semiárido que nós trouxemos para falar um pouquinho. Mônica, queria abrir o microfone para você falar o que você quiser aqui, dar um alô no pessoal, falar alguma coisa que você ainda não falou, que estivesse aqui nas perguntas, mas já caminhando aqui na nossa reta final. Tá certo. Então, agradeço mais uma vez, Bruno, a ti, a todos que assessoram tecnicamente, a Brasil Foundation por essa oportunidade. Desejo que outros públicos assistam o podcast, abram a sua mente. Gostaria muito que, por exemplo, técnicos de carteiras de banco, de linhas de financiamento de bancos oficiais, acompanhassem esse tipo de discussão, não só pessoas da ponta, mas também pessoas do meio, né? Pessoas que fazem a parte intermediária de ligação entre o que vem
de aporte e quem pode acessá-lo. Que essas pessoas também se abram a mente, que vejam o trabalho importante das organizações não governamentais. Por exemplo, esse é um trabalho fundamental de captação que a Brasil Foundation faz, de captação de recursos e disponibilização para quem está na ponta. Então, é por isso que eu menciono essa questão, né? Muito setor, aliás, o terceiro setor surgiu exatamente para isso, né? Para que chegue na ponta o que o setor governamental, as políticas oficiais não conseguem nas suas ramificações. E é um trabalho extremamente importante e que ajude a abrir também a mente daqueles que analisam nas linhas oficiais de crédito, de reconhecimento, essas atividades e que apoiem essas inovações, que apoiem projetos que vêm num contexto diferente de tudo que já foi formatado até hoje, porque a situação é urgente e exige adequação, exige inovação. É isso. É isso, Mônica. Muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Bom, e é isso, pessoal. Eu sou Bruno Faria, da Brasil Foundation, nesse super bate-papo com Mônica Araújo, do Instituto Terra Viva. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.